Abençoados com todas as bênçãos. Percebo que hoje já é o nosso melhor dia. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, é isso, Brasil, e vamos falar aqui a respeito da palavra da graça, evangelho que salvou as nossas mentes, o poder de Deus, segundo o apóstolo Paulo, é isso, para as nossas vidas, para a vida daqueles que já são salvos em Cristo Jesus, para aqueles que já têm o Espírito de Deus. Então o evangelho é que nos salva. Salvação do Espírito, essa Deus mesmo cuidou desde antes da fundação do mundo, e nada que você possa fazer, nada do que você possa acrescentar ou tirar, vai mudar o decreto de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que não depende de quem quer, não depende de quem corre, não depende de esforço de ninguém, quanto à salvação do Espírito. Mas quanto à salvação diária, quanto os nossos dias aqui nesse corpo de carne, aí nós precisamos de uma salvação. E essa salvação se chama Evangelho da Graça de Deus, que está de Romanos até Hebreus. Recebo que hoje já é o seu melhor dia, recebo que tudo está bem. Para você que está nos conhecendo hoje, meu nome é Neilton Cardoso, falamos aqui direto a partir do Rio de Janeiro, não é isso? Falando do Evangelho da Graça de Deus, Igreja de Cristo em Graça. E se você gostaria de saber o nome do nosso pastor, nós vamos te falar. O nosso pastor se chama Cristo Jesus, o único pastor da igreja. Se um outro homem usa esse título, lamento te informar, mas ele é falso, porque o único pastor da igreja é Cristo. Foi o pastor que deu a vida por você. Então é Cristo Jesus. Aquele homem que tem lá onde você congrega, que você chama de pastor, chama de padre, pai de santo, eu não sei do que você o chama, merece todo o seu respeito, toda a sua educação, mas ele não é o seu líder. O seu líder, o seu dono, o seu senhor, o seu pastor, ou seja como você chamar, é Cristo Jesus. Sejam todos bem-vindos. Antes de começar, eu gostaria de agradecer já a audiência que você está me dando, que está aqui me ouvindo a respeito da palavra da graça. E eu gostaria de convidar você a compartilhar, se for possível, as mensagens para que alcance a outros, não é isso? É necessário que essa palavra corra e seja glorificada, como disse o apóstolo Paulo. Essa é a nossa intenção. Nós aqui não temos nenhuma intenção financeira, não temos aqui querer aparecer, porque isso aí não nos cabe, nem temos talento para isso. Essa que é a verdade, né? A nossa vontade aqui é que os nossos irmãos, assim como nós, que estávamos presos lá no sistema religioso, enganados por anos e anos, sejam livres, não somente da religião chamada evangélica, mas também lá do catolicismo, também da macumba, da umbanda, porque na verdade, abençoados, todas as religiões, vêm todas do mesmo lugar, vêm da lei de Moisés. Se você pesquisar as religiões, você vai encontrar alguma coisa da lei de Moisés, umas mais, outras menos, mas todas vieram da lei de Moisés. Vamos aqui falar a respeito de um assunto bem interessante, que Deus colocou no nosso coração, que é confirmados na graça. Mas antes de começar a falar, eu gostaria mais uma vez de pedir a você que compartilhe as mensagens, mas também, se for possível, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, que você o faça. É necessário, é uma ferramenta muito boa, que apesar nós temos visto abençoados usando de maneira errada, né? Mesmo abençoados que se dizem em graça, usando de maneira errada, mas é uma ferramenta muito boa para expandir a palavra da graça de Deus. Então vamos aqui dar início ao tema dessa manhã e conta aí com a sua participação, a sua colaboração, não é isso? Muito obrigado a você que está aí nos assistindo. Hoje pela manhã estava falando com a abençoada Ana Glória, não é isso? Abençoada, um abraço para ti, para o seu esposo. Recebo que hoje já é o melhor dia da sua vida. Recebo que Deus mesmo fale aí no seu coração, aqui no seu intelecto, na sua mente, não é isso? E que vocês vão ouvir hoje melhore o seu reinado em vida, que melhore a nossa estadia aqui nesse mundo. Como nós falamos, o Evangelho da Graça é que nos dá condição, abençoados, aqui de estarmos aqui. Não é dinheiro, não é posição social. Olha, dinheiro é muito bom, resolve os problemas, mas se você não tiver o conhecimento, o amor de Deus no teu espírito, não vai te levar a lugar nenhum. Já visto que você tem visto abençoados milionários
falando de dinheiro, que tiram a própria vida. Por que isso acontece? Falta do conhecimento da graça de Deus, falta do entendimento de Deus aqui. Não que não sejam filhos, até são filhos, alguns são filhos, mas por falta do conhecimento da graça, não sabem lidar com coisas boas que Deus lhe deu, que é o dinheiro, que é muito bom, não é isso? O que não serve muito é o amor ao dinheiro, mas o dinheiro, ele serve sim. Então vamos aqui falar aqui a respeito, confirmados na graça. Paulo escreveu aqui a Romanos capítulo 16, no versículo 25, que diz assim, ó, vamos ler junto, pega a sua Bíblia, anote aí por favor, é bom que você acompanhe, confira, Romanos capítulo 16, versículo 25, diz assim, ora, aquele que é poderoso, veja, aquele que é poderoso para vos confirmar, para dar certeza, para te dar garantias, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme, veja bem, de acordo, igual, como está escrito, a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve, olha o tempo do verbo, esteve, não está mais, esteve oculto. Então, abençoados, veja bem, uma coisa muito séria que nós temos aqui para tratar com os abençoados, tratar com os irmãos, que é a graça de Deus, o que nós pregamos, o que nós falamos, é o Evangelho da Graça. Se você gosta, se você não gosta, isso aí já é uma outra questão, mas o que nós pregamos aqui é o Evangelho da Graça. Agora, se você tem acompanhado a internet, se você tem acesso aí ao Facebook, YouTube, essas coisas aí que você conhece bem, onde muitos aparecem falando, você já percebeu, já notou que muitos pregam. Muitas pessoas pregam, e dizem que pregam a graça. Muitos abençoados, muitos dizem que pregam a graça. Mas agora, tem uma coisa que bem importante, bem interessante, que você tem que julgar. Você tem que separar umas coisas das outras. Porque o Evangelho diz que, de acordo com o apóstolo Paulo, veja bem, de acordo com o apóstolo Paulo, que nós lemos aqui, Romanos 16, 25, para se pregar a verdade da graça, para se pregar o Evangelho, veja bem, é necessário, nós lemos aqui, Romanos capítulo 16, versículo 25, é necessário três itens bem tranquilos, que diz assim, ó, o primeiro, é necessário que quem pregue a graça, pregue segundo o evangelho dele. Dele quem? De Paulo. Abençoado, olha, não tenha vergonha de falar que o evangelho é de Paulo, porque foi Deus que deu a Paulo. Assim como a lei era de Moisés, porque foi Deus que deu a lei a Moisés, a revelação do evangelho, o conhecimento dessa graça, foi dada a Paulo. Não tenha problema com isso. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 7, o evangelho diz, o próprio apóstolo Paulo disse, de dois evangelhos. Um que foi dado a Pedro, que era o evangelho da circuncisão antes da cruz, o evangelho da incircuncisão, que foi dado a Paulo depois da cruz. E no versículo 8 ele diz que o mesmo que operou com eficácia em Pedro é o mesmo que operou com eficácia em Paulo. Então o evangelho da graça foi dado ao apóstolo Paulo. E para se pregar o evangelho da graça, é necessário ser segundo o evangelho que foi dado a Paulo. E veja bem, abençoados, que nós temos visto abençoados pregando, e às vezes eu até fico triste. Me permita aqui esse desabafo. Às vezes eu fico muito triste por ver o que os abençoados estão fazendo. Porque nós botamos aí no nosso anúncio, não é isso? Cristo, veja bem, segundo o Evangelho da Graça, Cristo mandou pregar o Evangelho, mas para libertar as pessoas. O nosso trabalho aqui é pregar, anunciar o Evangelho de Paulo, o Evangelho de Cristo, mandado pelo próprio Cristo, segundo uma revelação de Paulo, para libertar as pessoas. Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E não pregar o Evangelho, a graça de Deus, e criar um sistema, segundo a religião, porque a religião é um sistema, a graça não é um sistema. A graça é o poder de Deus. E pegar esse sistema, essa graça, para usar e prender e explorar as pessoas.
financeiramente. E isso, abençoado, já chega para nós, o famoso, famigerado dízimos e ofertas. E eu tenho assim, observado que, olha, deixa eu te falar uma outra coisa. O apóstolo Paulo, numa reunião que ele teve lá na igreja de Éfeso, Lucas que escreveu, lá em Atos capítulo 20, versículo 30, ele disse que se levantariam lobos de dentro da igreja, lobos vorazes. Primeiro ele disse no versículo 29, que entrariam lobos e dentro da igreja também se levantariam. Olha, esses que entram de fora, esses nós já conhecemos, são perigosos, mas nós temos como nos defender deles, porque eles vêm com a lei de Moisés. E dizem que você tem que dizimar, dizem que você tem que se batizar, dizem que você tem que ir para o monte, dizem que você tem que passar óleo. Mas os piores lobos abençoados que Paulo disse, aqueles que os lobos vorazes, são esses que se levantam do meio da igreja mesmo. E quando Paulo diz a igreja que prega a graça. Não é a igreja lá, a igreja batista, a igreja assembleia, e não, os nossos irmãos que estão lá. Não é desse que Paulo está falando. Paulo está falando dos lobos, aqueles perigosos que se levantam do meio da graça mesmo. Uma coisa que eu tenho assim, ouvido, né? Não sei, os abençoados com certeza também têm visto, é que falam da graça e mudaram muito o vocabulário. Eu estava ouvindo um abençoado pregar a graça, ele pregou mais de meia hora e nem por um minuto ele usou um vocabulário igual de Paulo, como por exemplo, abençoado, perfeito, santo. Não, e disse que pregava a graça. O tal famoso dízimo, não é isso? Muitos dizem, não, aqui, olha, aqui na minha igreja, aqui na fala minha igreja, aqui no meu ministério, não tem dízimo. Mas mudaram o nome, usam uma outra forma, sabe? Não é dízimo não, mas pedem dinheiro. E, abençoado, nós não somos chamados a pedir nada. Nós não somos do time de que pede, nós somos do time que agradece. Se Deus mandar, abençoados, aí sim, né? Porque, olha, não é por necessidade, não pode ser por tristeza. O abençoado entrou numa necessidade, vai, se apresenta na frente da igreja e quer que a igreja, não é isso? Falando de igreja, os santos que se reúnem ali à sua volta, para suprir as necessidades que ele criou. Qual a diferença aí do sistema religioso? Que eu passei lá 35 anos e eu fui até tesoureiro, sei bem como é que funciona esse emaranhado de gato aí. Então, abençoados, Paulo disse que nós somos livres, não pode prender ninguém, nem explorar ninguém, ainda mais com relação a dinheiro. O evangelho da graça é uma coisa, abençoado, na mente e no espírito. Esse é o evangelho da graça. Se você quer pregar o evangelho da graça, você não precisa somente entender, você tem que amar essa palavra e suportar essa palavra. Não é do seu jeitinho, é como está escrito. É conhecimento aqui e coração, sentimento, amor por essa palavra. Porque nós temos visto aí, muito conhecimento. Olha, eu fico assim até admirado, né, com alguns abençoados que falam, e olha assim, nossa, como que esse abençoado tem conhecimento das coisas, mas na hora de colocar o Espírito, na hora de colocar o amor, aí já não é mais graça. Aí já acabou a graça de Deus, não tem mais o que apresentar. Então, abençoados, é necessário que você conheça e é necessário que você ame, porque o próprio Jesus falou, né, que diz que o Espírito, o conhecimento está pronto, está perfeito, né? Já foi até revelado ao apóstolo Paulo. Agora, o amor, esse você tem que colocar, tem que ter o amor, senão a graça não funciona. E nós temos visto aí muito conhecimento e pouco sentimento, pouco amor por essa palavra. Então não caia, cuidado com essas falácias que dizem, não, nós estamos em graça, aqui é graça. Confira se está de acordo o amor, está de acordo com a palavra. E mais, é necessário para alguém que queira pregar a palavra da graça, é necessário que você entenda, para estar confirmado, para estar firme nessa palavra, é necessário pregar a Jesus Cristo. Ah, não, mas aqui toda a igreja prega a Jesus. Ah, tá, tudo bem, mas qual Jesus? Jesus, aquele que ressuscitou ou o antes da cruz? 1 Coríntios, vamos ler aqui,
primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 11, ele diz assim, ó, o apóstolo Paulo, porque ninguém, veja bem, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. E qual fundamento que já está posto? Jesus de Nazaré? Não, Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Quando ele ressuscita, abençoado, já não é mais de Nazaré, é o próprio Cristo. Então, se está pregando a Jesus de Nazaré, olha, não pode ser confirmado, porque Paulo disse que é necessário que pregue a Jesus Cristo. Então, você julgue aonde você está colocando o seu ouvido. Julgue isso, se está pregando a Cristo ressuscitado. Se não for, está diferente do Evangelho. E isso aqui não é porque eu gosto, porque eu acho bonito, não, abençoado. É porque é diferente do Evangelho da graça de Deus. E mais, o que é chamado de graça, Evangelho da graça, tem que revelar o mistério que estava oculto. Colossenses capítulo 1, versículo 26, diz que era um mistério que esteve oculto e que foi revelado através do apóstolo Paulo. Deus pegou Paulo aqui nesse reino, levou até o paraíso e lá explicou a Paulo. Diferente de Paulo, abençoado, é maldição. Ele mesmo escreveu aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9, ele diz que, diferente desse mistério, abençoado, são coisas muito simples que nós falamos aqui sempre, estamos repetindo sempre as mesmas coisas, ficamos aqui até assim, meio sem jeito de estar falando sempre a mesma coisa, mas é o que nós vemos por aí. Estão pregando diferente do Evangelho. Além da religião, que os nossos irmãos da religião que nós conhecemos bem, também tem alguns abençoados em graça que estão pregando diferente do que Paulo escreveu. Dizem estar em graça, né? Por respeito aos santos, nós falamos que estão em graça. Olha, dessa maneira, segundo o Evangelho de Paulo, pregando a Jesus Cristo e revelando os mistérios, esse é o modelo, você está confirmado a pregar o Evangelho da graça. Você quer falar da graça, quer falar desse Evangelho maravilhoso? Então siga esse modelo aqui, ó. Porque se você seguir esse modelo, com certeza você vai falar do Evangelho da graça. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, avance um pouquinho aí comigo, veja bem, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13. Olha o que ele diz assim para Timóteo, de Paulo para Timóteo: conserva o modelo. Você acha do que Paulo estava falando? De que modelo que Paulo estava falando? Do modelo que ele deixou lá na carta aos Romanos, não é isso? Conserva o modelo das sãs palavras que de mim. Olha, tem que ter uma autoridade dada por Deus muito grande para falar uma coisa dessa, abençoado. Paulo disse, ó, ouviste de mim, não foi de Pedro, não foi de João, não foi de Tiago, não foi de ninguém. Ouviste de mim, na fé, na caridade que há em Cristo Jesus. Olha, a pregação da graça tem um modelo, tem um proceder. É isso que nós estamos falando aqui. As coisas estão tomando um caminho, um rumo diferente desse modelo. Os abençoados estão pregando aí uma graça diferente, abençoado. Nós temos ouvido aí, isso tem nos entristecido bastante. Paulo diz em Romanos 11,6 que de outra maneira, diferente do Evangelho da graça, não é graça. Não é graça. E uma outra coisa bem forte que esses não aceitam é que tem que ter um apóstolo. E quem é esse apóstolo? É Paulo. Segundo 1 Timóteo 1,7, olha o que ele diz. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação, de domínio próprio. É o espírito que está nesse apostolado. Não é o espírito de soberba, de querer fazer as coisas. Não, abençoado. Paulo foi chamado para apóstolo dos gentios. Eu estava ouvindo um outro abençoado aí, que eu ouço bastante, aconselho os abençoados a fazerem o mesmo, e disse que não, Paulo agora já não é mais apóstolo dos gentios. Então, abençoados, veja, o que foi revelado a Paulo, preste bem atenção, por favor, o que foi revelado a Paulo foi a fé, não foram as obras da lei. Deus não levou o apóstolo Paulo lá no paraíso para mostrar a ele a lei. Romanos capítulo 1, versículo 5 diz que nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência à fé, não às obras da lei. Porque pelas obras da lei, ninguém pode ser confirmado
perante Deus. Pelas obras da lei não há justificação. Gálatas capítulo 2, no versículo 16, nós lemos aqui bastante, diz, sabendo que o homem não é justificado, que o homem não é confirmado pelas obras da lei, mas pela fé. A fé é o entendimento que Paulo recebeu lá no paraíso. É em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados por Jesus Cristo. Pelas obras da lei, ninguém é confirmado. Então, veja bem, pregar, ensinar diferente do modelo deixado por Paulo, é mesmo abençoado do que você construir um edifício numa areia. Né? Tem até lá em Mateus 7, no versículo 24 a 27, uma parábola de Jesus, falando de quem constrói uma casa na areia e outro que constrói uma casa na rocha. Pregar um evangelho diferente de Paulo é a mesma coisa que construir uma casa na areia. E nós temos visto isso aí, graças a Deus, Deus nos deu a oportunidade. Desde quando essa palavra maravilhosa chegou aqui no Brasil, muitos que querem misturar a lei com a graça e fundar um entendimento em cima da lei, dizendo que é graça, todos, olha, deixa eu te falar aqui com bastante certeza, todos, 100%, caíram. E se não caíram, vão cair, porque é o evangelho que diz que diferente do que Paulo ensinou, diferente dos mistérios de Paulo, é anátema, é maldição, não é poder de Deus. Então fique atento a isso aí, confirmados na graça. Voltamos aqui a Romanos, no capítulo 16, no versículo agora é o 26. Mas, continuando essa leitura aqui, mas que se manifestou, falando aqui dos mistérios revelados, manifestou agora, veja aí, se manifestou agora, veja bem, tudo que Deus fez, Paulo diz aqui, mas que se manifestou agora. Tudo que Deus fez, abençoado, foi antes da fundação do mundo. Deus não está salvando ninguém agora, Deus não está escolhendo ninguém agora, Deus não está curando ninguém agora, Deus não está fazendo nada agora ele está no descanso. Tudo que ele fez foi antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5, diz que ele predestinou seus filhos, escolheu seus filhos, e 1 Timóteo 1, 9, diz que nos salvou antes dos tempos eternos. Tudo foi feito antes dos tempos eternos. Mas o que acontece é que o conhecimento veio agora. Por isso que ele fala aqui, mas se manifestou agora. O conhecimento foi agora. E mais, se notificou pelas escrituras dos profetas. O que foi revelado ao apóstolo Paulo, os mistérios, não é nada novo. Não é nada novo. Porque muitas das vezes quando nós falamos aí para os abençoados a respeito do Evangelho da Graça, e eles nos falam, essa é uma doutrina nova, né? Aonde que é a doutrina nova, abençoado? Aonde que predestinação é doutrina nova? Que foi desde antes da fundação do mundo? Aonde que salvo para sempre a doutrina nova, que Deus nos salvou desde antes? Aonde que não existe pecado a doutrina nova? Se lá na cruz está escrito que Cristo tirou o pecado? Doutrina nova é o que estão ensinando por aí, não é isso? Estão, copinho de água depois da oração, e isso aí que é uma doutrina nova, vassoura ungida, e essas coisas desse tipo, isso aí que é uma doutrina nova, que é mentira, que é diferente do Evangelho. Segundo o apóstolo Paulo, isso é maldição. Apenas, esse conhecimento, apenas não se conhecia por falta de entendimento. Essa doutrina não é nova, apenas nós não conhecíamos. Romanos capítulo 10, versículo 17, anote aí por favor, Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que esse entendimento, essa fé, isso vem pelo ouvir. Quando você ouve, diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, que Deus mesmo ilumina os olhos do vosso entendimento. Eu estava conversando com a abençoada Maria Glória hoje pela manhã e falando para a abençoada, foi Deus mesmo que iluminou aqui o nosso entendimento. Nós ouvimos alguém falar dessa palavra e Deus ilumina os olhos do nosso entendimento. Mas não é nada novo. Isso aí isso já está desde antes da fundação do mundo. Segundo, vamos continuar aqui lendo. Segundo o mandamento do Deus eterno. Segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo Deus quis. Então, abençoados, qual é o mandamento eterno de Deus? A graça que foi revelada ao apóstolo Paulo. 1 Coríntios 3,10, olha o que diz, já lemos o 11, vamos ler o 10. 1 Coríntios 3,10, ele fala assim, segundo a graça de Deus que me foi dada. Quem que escreveu essa carta? Foi Pedro? Foi João? Foi Tiago? Não, foi Paulo. A graça foi dada unicamente
exclusivamente ao apóstolo Paulo. A revelação foi dada somente. Ninguém mais sabia desse mistério antes de chegar ao apóstolo Paulo. Antes de Deus mesmo levar Paulo ao paraíso. Olha, se você não gosta de Paulo, abençoador, te lamento falar, mas você está no lugar errado. Porque o que nós pregamos aqui, o que nós falamos aqui, é só o evangelho de Paulo. Não tem aqui manipulação humana, não tem troca de palavras, não tem... É que está escrito. Tanto se você perceber aqui as nossas mensagens anteriores, você vai ver que os títulos são tudo referente ao que está escrito. Então, o que está escrito, abençoado, porque nós não podemos fugir disso aqui, ó, segundo a graça de Deus que me foi dado. E mais, Deus não levaria Paulo até o paraíso? Veja bem, está em 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, que explica como que isso aconteceu. Deus não levaria Paulo ao paraíso para explicar para ele a lei de Moisés. Imagina, Paulo, sobe aqui, Paulo, senta aí que agora eu vou te explicar a lei de Moisés. Deus não ia fazer uma coisa dessa, abençoado, porque na lei, Paulo já era doutor. Paulo era mestre de mestre, fariseu de fariseu, ele sabia mais do que qualquer um. Ele era um doutor na lei, então Deus não ia pegar Paulo aqui na terra, aqui nesse reino, levar até o paraíso para falar a respeito da lei. A lei não era nenhum mistério para o apóstolo Paulo, nem para... há anos e anos. A todas as nações para a obediência à fé. Isso que é o segredo da graça. Obediência à fé. Não é obediência às obras. O mesmo que ele disse lá em Romanos capítulo 1, versículo 5. Todas as nações. Isso aqui é uma outra... Estamos de volta. A internet, às vezes, acontece isso. A todas as nações para a obediência à fé. A lei, veja bem, a lei de Moisés, ela foi dada somente para os judeus. Somente os judeus. Deus escolheu o povo judeu porque ele quis, por que razão não sei, porque ele é Deus, ele faz da maneira que ele quer. Ele escolheu o povo judeu e aplicou ali a lei de Moisés. Agora, a graça de Deus, o poder de Deus, o evangelho, é para todas as nações, para se obedecer à fé. Se você se mete com a lei, você vai obedecer às obras. Agora, se você se submete o seu entendimento aí à graça de Deus, aí você vai ser um obediente à fé, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Então, abençoado, veja bem, é para se estar na graça e confirmado na graça. Porque são aí duas situações diferentes. Porque está na graça, todo filho está. Todo aquele que nasceu depois da cruz, todo aquele que nasceu depois que Cristo morreu e ressuscitou, está em graça. Agora, confirmado na graça é entender o que aconteceu ali na cruz. Tem que ensinar no evangelho revelado a Paulo, para estar confirmado nessa graça. Esse aqui que é o teor aqui dessa mensagem, dessa pregação. Está confirmado na graça, é pregar de acordo com o evangelho de Paulo, que vai de Romanos até Hebreus. Eu sei que tem outros apóstolos aí, que também falam algumas coisas de acordo, assim, em respeito com a graça. Mas, abençoado, o perito arquiteto é Paulo, não é Pedro, não é João, não é Tiago, não. O perito arquiteto, aquele que Deus levou até o paraíso, foi Paulo. Por que você vai submeter o teu ouvido, aí, o teu entendimento, a outro, se você pode ouvir e aprender diretamente com o mestre, diretamente com o perito arquiteto? Então, uma pergunta. Deus revelou a Paulo que o homem tem livre-arbítrio quanto à salvação eterna? Veja bem, um mistério que na religião ainda está encoberto. Deus revelou a Paulo: olha, Paulo, você volte lá para a terra, você volte lá e diga lá, ensine lá que o homem pode escolher ser meu filho, o homem tem livre-arbítrio, ele pode escolher ser salvo ou não. Paulo ensinou isso? Deus deu essa revelação a Paulo? Vamos aqui a Romanos, capítulo 9, no versículo 11. Olha o que ele diz assim, ó. Porque, não tendo eles ainda nascido, falando de Jacó e Esaú, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, segundo a escolha de Deus, ficasse firme. Não por causa das obras, não por causa do livre-arbítrio, não por causa das minhas ações, mas por aquele que chama. E quem foi que chamou?
o próprio Deus. E o versículo 12 diz assim, ó, foi-lhe dito a ela, a mãe dos dois, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Quem foi que amou a Jacó e se aborreceu com Esaú? O próprio Deus. O próprio Deus que fez a escolha. E não foi segundo as obras, foi segundo o propósito de Deus. E no versículo 14, uma pergunta aqui que mata com a religião, que a religião não consegue explicar. Que diremos, pois? O que é que nós vamos falar a respeito desse assunto? Há injustiça da parte de Deus? Deus seria injusto e escolher aquele e não escolher aquele? O que diz o Evangelho? De maneira nenhuma, abençoados, pode-se encontrar injustiça da parte de Deus quanto à salvação, quanto à escolha de Deus, quanto está firme, confirmado nessa palavra, quanto a ser filho. Olha, todo aquele que não está confirmado na graça, qualquer um, ensina que o pacto da graça é injusto. Olha, na graça todos estão. E o abençoado quer pregar, mas como ele não está confirmado na graça, não tem essa graça no seu coração, então ele diz que a predestinação seria uma injustiça da parte de Deus. Como é que Deus vai escolher a letra A para filho e recusar a letra B? O Evangelho acabou de explicar aqui. A injustiça da parte de Deus, Deus escolhe, abençoados, aquele a quem ele quer. A quem ele quer. E veja aqui, ó, no verso 15 e no verso 16, ele diz assim, ó, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia, isso aqui são palavras do próprio Deus, que Paulo repetiu, de quem eu tiver misericórdia. É de quem ele quer. E o versículo 16, assim, pois, isso não depende... Isso aqui eu acho que encerraria esse assunto de salvação. Isso, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, nem de quem se esforça, nem de quem paga o preço, nem de quem faz um propósito, nem de quem vai para o monte, mas de Deus que se compadece. Se Deus não se compadecer, abençoados, não tem jeito. E, ó, entenda isso, por favor. Isso aqui é vital para o nosso conhecimento. Entenda isso. Quanto à salvação do Espírito, diz o Evangelho, aos que Deus escolheu, aos que Ele mesmo escolheu. Vamos ler aqui para ficar bem firme aqui, ó. Romanos 8, 29, diz assim, ó. Por quê? Falando a respeito aqui da escolha de Deus. Depois você lê aqui todo o contexto. Porque os que Dante conheceu, quem conheceu? Deus. Também os predestinou. Só foi predestinado, abençoado, daqueles que Deus conheceu antes. Esse negócio de predestinação não é para todo mundo. Somente para aquele que Deus escolheu. Para serem conforme a imagem de seu Filho. Só é a imagem do Filho de Deus, só é a imagem de Cristo, só tem o Espírito de Deus, só é salvo aquele que foi escolhido e foi predestinado por Deus. Confirmados nessa palavra. E esse mistério de predestinação, só o Evangelho da Graça nos confirma. Se você for procurar entender esse assunto, a confirmação desse assunto na religião, debaixo da lei, eles não vão te confirmar nada, eles vão te embolar, falar ao ponto de falar que está errado, a Bíblia está escrita errado, a interpretação não é essa. E está bem claro, aos que escolheu, está escrito, não tem outra maneira. Aos que escolheu, Deus escolheu, abençoado, e acabou. Então vamos aqui ver aqui um outro mistério, o nosso tempo aqui já está bem avançado. 1 Timóteo, avança aqui a 1 Timóteo, também aqui tem um mistério aqui, que esse aqui é maravilhoso. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Eu estou aqui recebendo a visita aqui do meu amigo, pronto, agora ele já saiu, o meu amigo Mingau, não é isso? Está aqui me visitando, mas ele já está saindo. É um felino que nós temos aqui, que nós cuidamos. Vamos aqui, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó. Sem dúvida, olha o que diz, veja bem o que diz. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Olha, aquele que se manifestou em carne, sem dúvida, olha... Abençoado, olha só o que diz o apóstolo. O apóstolo Paulo, ele fala umas coisas que somente ele para falar. Sem dúvida, para quem está confirmado na graça. Se você está confirmado na graça, esse assunto aqui para você, ó, não tem dúvida alguma. Com os olhos do entendimento iluminados. O mistério que já foi revelado. E que mistério é esse?
Deus mesmo participou de carne e sangue. Aquele que participou de carne e sangue. Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz que da mesma maneira que nós, os filhos, participamos de carne e sangue, Deus que é Espírito, participou de carne e sangue. Mas esse mistério só é revelado para quem está confirmado nessa graça. Se você for procurar uma confirmação na religião, pessoal, vou te apresentar uma trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E o Evangelho é bem claro, ó, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele, falando de Deus, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. De que ele está falando? Do Deus mesmo, que é espírito, que participou de um corpo de carne e sangue, e agora voltou a ser espírito. Agora, por que ele participou? Porque Deus é abençoado. Veja bem, Deus sempre foi espírito. 2 Coríntios, olha o que diz aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó, ora, o Senhor, falando de Deus, não é que foi, nem que vai ser, ele é espírito. E onde está o espírito do Senhor, aí a liberdade. Quando Jesus de Nazaré estava andando aqui nesse mundo, o Espírito de Deus, o próprio Deus, estava ali dentro daquele corpo ali, chamado Jesus de Nazaré. Por fora, era um corpo, diferente dos outros, é claro, porque foi gerado pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Mas dentro daquele corpo, quem estava ali era o próprio Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, ele diz assim, ó, isto é, veja bem, isto é, Deus, o próprio Deus, estava onde? Onde que estava o próprio Deus, que é Espírito? Em Cristo, aquele que estava ali na cruz, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. O próprio Deus abençoado estava ali dentro de Jesus de Nazaré, naquele corpo ali. Não era o Filho, era o Pai que estava ali. Porque agora, a pergunta é, por que Jesus era chamado de Filho? Porque nós mesmos falando, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, olha, isso é muito simples, é muito simples. A religião que complicou tudo, a religião que os lobos vorazes aí, que é para confundir, para levar cativamente das pessoas, eles embolaram as coisas. Por que Jesus de Nazaré era chamado de Filho de Deus? De Filho. Por quê? Veja bem, um corpo. Pense bem aqui, nós temos aqui uma parente nossa que ela está grávida, né? Ela tem, o que ela tem ali dentro de sua barriga? Ela está gerando um corpo gerado no ventre de uma mulher e que depois de 9 meses ele é parido. Como é que se chama? Pai? Irmão? Mãe? Não, esse corpo é chamado de filho. E o Jesus de Nazaré, ele foi feito ali, foi concebido ali dentro daquele ventre daquela mulher e cresceu ali, teve os 9 meses dele natural de qualquer corpo, e quando nasceu, teria que ser chamado de filho, porque ele foi parido por Maria, aquela mulher ali que foi chamada, era a mãe de Jesus segundo a carne, mas o Espírito abençoado era o próprio Deus que estava ali. Isso é um mistério que foi revelado por Paulo, que se você quer pregar a graça de Deus, se você diz que está confirmado nessa palavra, você não pode entender que existam 3 deuses, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Não, um Deus só. Efésios capítulo 6, versículo 5, diz que só há um Deus, não são 3. E aquele que estava ali foi o próprio Deus se manifestando em carne. Por fora era o Filho e dentro era o próprio Espírito. Por que abençoado? Veja bem, uma lei de Deus, diz que nesse reino aqui não pode ser visto um Espírito. Não tem como. Um Espírito, para ser visto aqui nesse reino, tem que estar dentro de um corpo. Nós lemos aqui, vamos ler aqui, ó, Hebreus, capítulo 2, vamos ler, volte aí, Hebreus 14, diz assim, e visto como os filhos participam de carne e sangue, o Filho é o Espírito.
Veja bem, você é filho de Deus, é o teu espírito, não é esse corpo. Mas para participar, para ser visto aqui nesse mundo, porque Deus tinha um propósito com você, com todo filho, era necessário estar dentro de um corpo de carne. Também ele, Deus, participou das mesmas coisas, porque Deus também é espírito e para ser visto aqui nesse mundo, cumprir um propósito determinado por ele, ele teria que participar de um corpo também. Mas não era o filho, era o pai. Isso é um mistério muito grande que somente a graça de Deus que vai nos explicar. Confirmados, veja bem, confirmados na graça, no entendimento, com os olhos iluminados pelo próprio Deus. Nós já falamos aqui isso várias vezes e vamos repetir. Isso aqui não é inteligência humana. Isso aqui não porque eu sou muito inteligente e vou entender isso aqui com extrema facilidade. Não vai, abençoado. Você só vai entender isso aqui e nós oramos. A mesma oração que o apóstolo Paulo fez lá para Efésios, nós falamos a teu favor, é que Deus ilumine os olhos do teu entendimento e você, depois de ouvir, você vai entender esses mistérios que estavam ocultos e já não estão mais abençoados, já foram revelados pelo apóstolo Paulo. Agora, a religião, com toda a sua maldade, com toda a sua falta de caráter, com esses lobos que estão aí, esses cães gulosos que só visam dinheiro, só querem dinheiro, que usam tudo, usam essa palavra maravilhosa para tirar dinheiro também das pessoas, não entendem. Mas nós, com os olhos iluminados, aí sim, nós vamos entender, vamos crescer nesse conhecimento, confirmados na graça, no entendimento de Cristo, no entendimento desse evangelho maravilhoso, com os olhos iluminados por Deus mesmo. Isso, veja bem, tudo isso que nós falamos aqui é depois de ouvir o evangelho da nossa salvação. Efésios capítulo 1, versículo 13, volte aqui. Efésios, já estamos aqui, chegando aqui ao final, Efésios 1, 13. Porque, olha só, nós falamos aqui no começo, muitas pessoas pregam o evangelho, dizem que pregam o evangelho e querem conhecer a Deus. Semana eu tive aqui uma notícia de que um abençoado está aí orando a Deus para Deus revelar a vontade dele, para ele tomar uma atitude. Um abençoado, se você ficar orando, pedindo a Deus uma direção, não vai vir não, abençoado, porque a direção já veio, está escrito aqui, de Romanos até Hebreus. Se você conhece o Evangelho da Graça, você conhece a vontade do seu Pai. Você sabe o que tem que fazer em qualquer situação, porque está escrito aqui. Você não precisa de ninguém orar por você para Deus te revelar. Você não precisa buscar a Deus para Deus te revelar nada. Você não precisa jejuar para Deus te mostrar, porque já está aqui, os mistérios já foram revelados e o apóstolo Paulo escreveu de Romanos até Hebreus. Tudo que você precisa para andar bem nesse reino já foi revelado. Se você procurar de outra maneira, olha só, Efésios capítulo 1, versículo 13, o que ele diz? Em quem também vós, e nós somos aqui ousados, falamos, em quem também nós estamos, depois, nós estamos nessa graça, nós estamos confirmados nessa graça, depois que ouvimos a palavra da verdade. O Evangelho da Graça, eu já falei aqui umas 500 vezes, gosto muito de falar. Quando eu ouvi pela primeira vez essa palavra maravilhosa, eu estava lá na frente do sistema religioso, chegou abençoada para mim e falou assim, boa noite, abençoado. Essa palavra entrou aqui no meu ouvido, que é isso? Que negócio é esse de abençoado? Aí começou a entender, começou a me explicar, e o Evangelho, Deus mesmo aqui na minha mente, me fez entender que eu já era um abençoado, que eu não podia orar, Deus me abençoe, porque Ele já havia me abençoado, eu teria que proceder de acordo com o que está escrito. A salvação que Ele nos deu, em quem também nós estamos, depois que ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da nossa salvação. Abençoado, veja bem, nesse mundo aqui, o que nos salva é o conhecimento da graça de Deus. Porque a salvação do Espírito, essa aí, ou você é, ou você não é. Porque se Deus te escolheu, passe o que passe, venha o que venha, você já é. Agora, se não é, não vai, né? Quem está fora não vai conseguir entrar. E quem está dentro também não consegue sair, porque é tudo debaixo de um decreto de Deus. E tendo nele também crido, nele quem? No Evangelho, não é em Deus, no Evangelho. Foste selado com o Espírito Santo da promessa.
Existe uma promessa de uma salvação para quem crê, para quem vive de acordo com esse evangelho. Salvação aqui, nesse mundo. Não é salvação lá, depois que você morrer. Não, isso aí, ó. Isso aí nós nem colocamos em pauta esse negócio aqui de salvação do Espírito. Por quê? Isso aí já foi consumada por Cristo. Mesmo que você não saiba de nada, você vai ter que ser salvo, porque Deus já decretou isso. O decreto dele não volta atrás. Então, abençoados, nós já ouvimos a palavra, estamos confirmados. Romanos capítulo 16, volte lá, o nosso último verso. Aqui nós terminamos. Romanos capítulo 16, o versículo é o 27. O último versículo que o Paulo escreveu para a igreja de Roma. Diz assim: ao único Deus. Olha, cadê a Trindade? Hein? Cadê a Trindade? Ele diz aqui, ao único Deus. Não são três, só um. Isso é um mistério que também só o Evangelho revela. Sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Para todo o sempre. Porque esse pacto, abençoado, é um pacto eterno, é um pacto para sempre. Não é que daqui a pouco vai mudar. Depende, né? Depende se tudo der certo. Não, já deu certo. O seu nome já está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo e de lá não vai sair nunca mais. Confirmados nesta palavra, confirmados na graça e somente através do Evangelho da graça de Deus. Não se deixe levar nem por quem diz que prega a graça e está diferente aqui. Cuidado com o rótulo. Veja o conteúdo. Porque às vezes, né, a embalagem, o rótulo, é uma coisa muito, muito linda, é uma tática muito usada pela religião, que bota lá uma catedral muito bonita, né, pedra de mármore, porta lá aquela que abre sozinha, tapete, ar-condicionado central, isso aí é a embalagem, o rótulo. Agora, quando você vê o conteúdo, quando aquele que está lá abre a boca e fala, aí você tem que ver se ele está falando os mistérios que foram revelados ao apóstolo Paulo, tem que ver se ele está pregando a Jesus Cristo e tem que entender se o que ele está falando é segundo o evangelho de Paulo, não o evangelho da lei, o evangelho de Paulo. Assim você estará confirmado na graça. E o nosso trabalho aqui é esse, abençoado. Falar, pregar, para que Deus mesmo nos confirme nessa graça, segundo o Evangelho de Paulo. Então, eu te peço aí mais uma vez que compartilhe a mensagem, te peço aí mais uma vez que se inscreva aí no nosso canal, se por acaso você ainda não está inscrito, para que outras pessoas, outros abençoados, sejam confirmados nessa graça, porque eles precisam ouvir. Ouvindo, Deus ilumina os olhos e estão confirmados na graça. E o melhor de tudo, estão livres da religião, estão livres dessa cadeia chamada religião, que está aí roubando as pessoas, que está enriquecendo alguns. Eu sei que você tem visto isso aí em muitos lugares, mas a única maneira de tapar a boca desses, como diz o apóstolo Paulo, é falando a verdade. Não existe outra maneira, abençoados, porque somente a verdade, que é o Evangelho da Graça, que vai mudar, que vai terminar com esta mentira. E Deus mesmo conta com você para fazer isso, espalhar essa mensagem. Compartilhe a mensagem, se inscreva aí no nosso canal para que a gente possa ir mais longe e falar, ou mesmo você, pegue aí o seu telefone, a sua câmera, grave aí um vídeo, um áudio, uma pregação falando desse evangelho maravilhoso e bote aí para correr, porque isso aqui, essa palavra não é minha, eu não sou representante de nada, não é de fulano, essa palavra é do próprio Deus que está aqui na nossa mente. Nós não temos nada aqui, não somos donos de nada, não somos autores de nada, tudo que eu falei aqui, eu copiei aqui, do Evangelho, porque é ele que é o dono. Você também pode fazer o mesmo, abençoado, para que outras pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Receba que essa semana já é a melhor semana da sua vida. Receba que tudo está bem contigo, que o que você vai fazer essa semana, Deus mesmo já esteve lá e já resolveu. Essa semana para mim vai ser uma semana assim, bem excelente. Tenho coisas aqui para fazer muito importantes. E a minha oração é a mesma que eu faço por você. Que Deus mesmo já esteve lá, porque para Deus não tem ontem e não tem amanhã. Deus é só hoje, né? Para Deus tudo é hoje. Daqui a 1 milhão de anos para frente, para Deus é hoje. Ele é o dono, ele é o próprio tempo, ele que cuida de tudo. Eu recebo que ele já foi lá, já cuidou de tudo. E quando nós chegarmos lá, nesse corpo de carne, já vai estar tudo resolvido, de acordo com a vontade dele para a sua vida. Abençoados com todas as bênçãos. Melhor domingo.